Opa, graça e paz, tempo com Deus, palavra de Deus para mim e para sua vida. Eu te convido a abrir a palavra de Deus conosco, para que a gente possa estudar o que está lá em 1 João 5, versículo 18 e 19. Vamos entender o que diz esse versículo? Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Primeira coisa que nós temos que aprender para a prática das nossas vidas é que, olha o que ele está falando no versículo aqui. João está falando assim, que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Olha, vamos entender isso aqui. Aquele que é nascido de Deus, aquele em que o Espírito Santo habita, aquele que entendeu a graça, aquele que é templo do Espírito Santo, não vive em pecado. Não é que não peque. Infelizmente nós tropeçamos, infelizmente nós caímos. Infelizmente na nossa trajetória nessa vida, muitas vezes nós erramos e fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Mas esses tropeços que nós temos, e você e eu vamos ter alguns, tem que ser igual uma pedra mesmo, em que a gente está caminhando e a gente pode tropeçar nessa pedra. Porém, nós temos que pegar essa pedra e jogar ela fora, para que a gente possa continuar caminhando. Nós não podemos deixar essa pedra no mesmo lugar e nós não podemos pegar essa pedra e guardar, como muita gente faz, tendo aquele pecadinho de estimação, guardando aquele pecadinho e achando que está enganando a Deus. Nós não enganamos ao Senhor. O Senhor sabe os nossos pecados, o Senhor sabe as nossas atitudes, os nossos pensamentos, antes mesmo de nós falarmos. Porém, ele está falando que aquele que é nascido de Deus, ele não vive em pecado. Quer dizer, não vive na prática do pecado, não vive naquele pecado, não consegue ter uma vida de pecado. Infelizmente, pessoas têm pecados de estimação e têm pecados em que ela sabe que está errado e continua errando. O Espírito alerta ela, as pessoas alertam ela, os amigos alertam e ela continua errando no mesmo pecado. Então, se nós somos nascidos de Deus, ele está falando aqui que nós não podemos viver em pecado. O pecado ele somente é um tropeço, ele não é algo que pode ser fixo na nossa vida, ele é algo que pode acontecer como um acidente, mas não pode ser algo que está embutido em nós e não tem como tirar. Amigo, antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. Olha o que ele está falando aqui. Se nós não vivemos em pecado, a promessa é o seguinte, que Deus vai nos guardar. O pecado vai vir à nossa porta? Vai. Existem tentações, existem situações que vão tentar fazer a gente pecar? Vai ter um monte. Nós vamos passar por crises, por situações tremendas, de dificuldades, vamos passar. Porém, o Senhor está nos fazendo uma promessa que é o seguinte, que aquele que nasceu de Deus, Deus vai o guardar. E melhor, o maligno não lhe toca. Isso é muito importante para a gente entender hoje. Muitas pessoas têm medo do diabo, muitas pessoas têm medo das atitudes do diabo, muitas pessoas têm medo de Satanás, muitas pessoas têm medo de escuro, muitas pessoas têm medo dessas coisas espirituais. Meu querido, se você é nascido de Deus, se você já entendeu a graça, se o Espírito habita em você, o maligno não lhe toca. O Senhor lhe garante isso, o Senhor lhe protege, o Senhor o guarda. Os anjos do Senhor estão ao seu redor, te protegendo, te guardando. Não é que o maligno não lhe vê, não é que o maligno não vai tentar algo com você, não é isso. É que o maligno não vai conseguir, porque o Senhor vai estar o guardando o tempo inteiro. E no final ele fala que o mundo inteiro está no maligno, porém nós somos de Deus. Se nós somos de Deus, o que nós estamos preocupados? Você acha que nós vamos ficar preocupados com o maligno? Você acha que nós vamos ficar preocupados com o diabo? Nós não temos que ficar preocupados com isso, sabe por quê? Porque ele já está derrotado. Não se preocupe com isso, não tenha medo de Satanás, porque ele já está derrotado. E você já tem a vitória, que é Cristo Jesus no teu coração. Que você possa viver uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que possa exalar o bom perfume de Cristo. Que você seja esse bom perfume, que você seja esse sal e essa luz para esse mundo que jaz no maligno. Infelizmente, o mundo está no maligno, mas nós somos a luz desse mundo. Que nós possamos brilhar e que Deus possa te abençoar grandemente, no nome de Jesus.